brilha, ó, sem antirreflexo. Graça e paz, amados e amadas, sejam bem-vindos a mais um sábado. A gente esse mês está comemorando o aniversário da Igreja Metodista em Vilac e os sábados estão cheios de alegria com os nossos convidados. Então, nessa noite nós temos a Kátia e o pastor Jonatas Brito, mais conhecido como Jotinha, mas eu como ovelha, eu não consigo chamar ele de Jotinha, né? Então, pastor Jonatas. E que Deus venha estar nos abençoando plenamente esse sábado com essa palestra. Eles vão falar de relacionamento, de casamento, de amor, né? Das coisas legais e dos espinhos do caminhar, não é? Tem, Porque tem. todo relacionamento, né, não importa se ele é familiar, se ele é de casamento, se ele é de amizade, existem as crises e necessariamente não são as crises que quando acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa, fala assim, crise no casamento é quando o esposo está de mal com a esposa ou a esposa está de mal com o esposo, mas necessariamente não são essas crises também que a gente precisa enfrentar no meio do caminho. Então eu convido você para estar participando dessa live com a gente. Nós vamos esperar só alguns minutos para as pessoas começarem a entrar e a gente compartilhar, mas já, desde já sejam bem-vindos. Isso aí. Pastor, só para compartilhar no Facebook agora, né? Ah, E depois a gente já começa. Mas a ok, tô gente já está fazendo ao isso vivo. também, postando nas páginas, nos perfis aqui, Isso. pra galera vir. Ok. Queridos, então sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou a pastora Jaqueline, pastora da Igreja Metodista em Vilac, interior de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. E hoje nós estamos com um casal muito especial para mim. Já foram meus pastores, continuam sendo meus pastores de vez em quando precisa puxar a orelha, necessariamente, que é o pastor Jonatas e a Kátia. Então, a gente teve um privilégio de estar caminhando juntos, graças a Deus. Estou muito agradecida por esse casal, guardo eles no meu coração. E para mim eles são uma referência, por isso que eu convidei eles para estar conosco nessa noite, falando sobre algo muito importante, que é o casamento, o relacionamento, o amor e tudo mais. Então, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos estar orando para que esse seja um papo muito abençoado. E você que tiver sua dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aqui. Eu só não sei se eles vão responder, se a gente vai responder, né? Mas a gente vai fazer de tudo possível para estar conectado com vocês. Tá bom? E seja com seus olhos fechados. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pela sua presença. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal. Esteja conosco, Pai, esteja, Senhor, com essa fala, esteja abençoando o pastor Jonas, a Cátia, os seus filhos, a sua casa, que o Senhor venha estar derramando das infinitas bênçãos do Senhor, e esteja, Senhor, os conduzindo para a tua verdade e para aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações nessa noite. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo em cada lar, Senhor, que está nos ouvindo nessa noite. E esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Bola tá com Vou você. mudar de lugar aqui porque começou a cair a internet. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Assim a gente já canta aqui, ó. Ó, nós estamos aqui já com o Marcão te dando oi, o José Carlos de Bernardes te dando oi, a Vera de Bilac te dando oi. Já estamos com o pessoal aqui. Que coisa boa, gente. Só de olhar o povo de Bernardes ou ver o comentário deles, eu já fico... Bernardes é minha cidade do coração. Um tempo que a gente foi muito feliz. Continua sendo, mas marcou a nossa vida. A gente queria começar... Pode começar? Pode. A gente queria começar cantando. Podia? Fica à vontade, pode pastor. Ser. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença. E meu prazer de te adorar, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Isso é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te quero. Pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença. Tenho o prazer de te adorar, dias mil, dias não, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Quero te ver como nunca te vi, te sentir, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser no teu coração, te conhecer e prosseguir te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Quero ser e prosseguir em te conhecer.
Muito bem, gente. Muito prazer. Sou o Jotinha, essa é a Kátia, minha esposa. Certamente a parte boa da casa está na mão dela. Né? E é um privilégio muito grande estar perto da Jaque. A Jaque é desculpa falar assim, Jaque, mas ela é uma pessoa muito especial para nós, alguém que marcou a nossa vida com cuidado, uma improvável que talvez não vivesse nada do que vive hoje se Deus não tivesse acolhido ela de uma maneira especial. Então, a gente mistura a nossa vida com a vida dela, e por causa disso, a gente tem a lembrança de uma linda história em Bilac e as grandes promessas que Deus quer fazer com essa igreja, agora com essa pastora que vocês têm de excelência. Aproveitem bastante dela, tá bom? Amém. Eu choro, gente! Por causa disso, também quero mandar um beijo para o Olivinho, um beijo para a Dona Maria, para o seu Olívio e para todo mundo de Bernardes, Bilac. Muito obrigado, viu? Muito bem, eu queria começar contando o nosso testemunho. Nós tivemos a chance de ser perfeitinhos, né? Dá a impressão que tudo aquilo que a gente sonhava, ou que alguém sonhava para um casamento perfeito, a gente tinha boas referências, amor, muito amor, paixão, o entusiasmo, os sonhos, enfim, tudo cooperava para um casamento feliz. Só que não foi. Então, a gente é aquele que tinha tudo para dar certo e não foi, né? E por causa disso, a gente viveu alguns ambientes de crise a mais do que propriamente um casamento normal vive, né? E eu fiquei sem entender muitas vezes por que desse tamanho de crise, por que viver esse abalo que matou e fez a gente renascer, tanto no casal como individual. As perguntas do que será que Deus quis com tudo isso, porque nós fomos avisados por ele em profecia que aconteceria algo que mexeria com a nossa vida. A profecia era: vocês são como trigo, então eu vou moer vocês, para que vocês se tornem pão que alimente uma multidão. Então, esse contraste entre ser moído e se tornar o pão é muito bonitinho, é muito lindo. A gente celebra isso na ceia, né? De que Cristo se moeu para poder dar vida para nós, não é bonito? Só que quando a gente começa a experimentar a nossa morte, não é muito bonito, não. Então, a gente vem levantando dessa grande crise conjugal e pessoal a partir da vida que Cristo determinou para nós que teríamos, né? Vou deixar a Kátia contar um pouquinho dessa ida da faculdade de teologia, recém-casados, 4 anos de casado, e a nossa ida para Peixoto de Azevedo, e aí a gente vai interagindo. Vai lá, Kátia, eu vou buscar meu computador. Ele vai me deixar aqui. Ó, você vai falar, hein? Ai, ai. Bom, eu acho que a crise começa a partir do momento que a gente não consegue enxergar, né? Não está preparado para ver que a vida pode ter coisas difíceis para enfrentar. E a minha crise, nesse período que o Jonathan citou, foi exatamente por isso. Por quê? Até então, eu tinha na minha cabeça a ideia de casamento de novela, né? Eu limpava a casa toda hora, todo dia, porque tinha que estar sempre impecável.
o lençol da cama não podia estar enrugadinho, a coxa sempre tinha que estar esticadinha, aquela coisa assim que na minha cabeça a vida de casado tinha que ser perfeita. Apesar da gente já estar enfrentando alguns problemas financeiros, porque nós éramos seminaristas, né? O Jonatas era seminarista, eu não trabalhava, então algumas crises financeiras a gente tinha, mas ainda estava naquela fantasia de que isso é porque a gente ainda não tem um trabalho, assim, sustentável, então, mas isso vai acabar, daqui é limitado, né? 4 anos de faculdade, primeiro ano de nomeação, pronto, já acaba. E aí a vida segue perfeita. E então, na minha cabeça, o meu casamento era e tinha que se manter perfeito o tempo todo. Quando a Kátia, gente... Oi. Vocês casaram novos, então. Sim, o Jonatas tinha 22? 22. 22 e eu tinha 26. E Daí, a gente... vocês acabaram de casar e já se mudaram para a faculdade. Começou tudo novo mesmo. Exatamente. No ano de 2003, que a gente casou em janeiro de 2004. No ano de 2003, por volta de setembro, eu pedi a minha demissão do meu trabalho, porque não teria como transferir o meu trabalho para São Bernardo do Campo. E o Jonatas, ele pediu a demissão do trabalho dele, porque para fazer a faculdade tem que ser tempo integral, então ele não podia estar empregado. Então, os dois pedem demissão no trabalho para poder casar. Então, assim, a gente já começa a vida sem emprego, né? Então, a gente casou em janeiro, já estando há 2 meses desempregados. E aí o nosso primeiro apartamento, a primeira casa já foi montada lá em Ruth Ramos. Então, nossa primeira moradia de casado já foi lá. E lá era um sonho, apesar que muita gente enfrenta a faculdade de teologia como um tempo difícil, para nós dois foi um tempo de lua de mel, porque a gente estava sozinho lá, casadinho, só tinha nós dois, era um o apoio do outro, ele meu melhor amigo, eu melhor amiga dele, e aquela coisa fantástica. Eu tinha ele só para mim, de final de semana eu dividia ele com a igreja, mas era só sábado e domingo, eu tinha a semana inteira que ele era só meu. E ele me dividia com a casa, porque eu limpava a casa o tempo todo. 3 vezes ao dia, querido, igual o Daniel. Deus me livre. Por causa dessa minha ideia de vida perfeita, né? Então, quando eu disse que a gente só vai enfrentar a crise quando a gente está preparado para saber que ela existe, eu não tinha essa ideia, porque na minha cabeça a minha vida era perfeita, era assim que tinha que ser, e eu estava fazendo tudo certinho. Achava que era assim, né? Até que a gente perde o nosso conforto, né, no sentido de estabilidade emocional. Que quando nós fomos nomeados o primeiro ano para o Mato Grosso, lá para Peixoto de Azevedo, até a nossa ida, ainda estava naquela euforia da estou obedecendo a Deus, abri mão de conforto, abri mão de tudo, estou seguindo a Deus, estou dando minha vida toda para Deus, então vai ser tudo bom, porque eu estou me sacrificando para Deus. Aí, chegando lá, eu me deparo com uma cidade que me assustou, porque com uma cultura completamente diferente da que eu tinha vivido até então, são pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente, e eu entrei em choque. Eu e a igreja entrou em choque comigo. Porque a igreja não me aceitou do jeito que eu era e eu não aceitei a igreja do jeito que ela era. Ali já começou a nossa primeira crise. Por quê? Porque ele estava apaixonado, era a primeira nomeação dele como pastor integral. E eu entrei em crise com a igreja. Então, quer dizer, já de cara, eu atrapalhei o ministério. Porque eu não me joguei de cabeça como ele se jogou de cabeça, já na nossa chegada, porque a gente chegou lá no dia do acampamento de carnaval, que ele ia pregar todos os dias. Então, assim, eu já cheguei atrapalhando. Ali já começou a nossa crise. Porque a gente dividiu.
A gente se dividiu. O que até então a gente nunca tinha se dividido, ali a gente se dividiu pela primeira vez. Essa foi a primeira vez que nós entramos em divergência. A gente sempre, nos 3 anos de namoro e nesses 4 anos de casado, a gente não tinha grandes brigas. Eu não me recordo de brigas assim, severas. Nem discussão. Discussão. A gente viveu em harmonia. E aí nós descobrimos, nesse choque térmico que a cultura nos deu, a gente enxergou que, no fundo, nós não tínhamos os mesmos sonhos, os mesmos alvos. O meu alvo era me entregar e me jogar para a igreja. E eu estava sendo programado para isso desde a minha infância. E o alvo dela era ter uma família perfeita. Então, essa divergência de sonho começou a aparecer nesse momento e foi o nosso grande boom para a virada que a gente vive hoje. Já falei. Continua. Não, agora é você. Então, nessa divergência... a gente viveu trancos e barrancos. Bom, eu dei a minha vida toda pela igreja e de janeiro a fevereiro, a setembro, eu já tinha esgotado todas as minhas forças. Obviamente que já tinha entrado na prefeitura, já tinha entrado na Câmara dos Vereadores, já tinha entrado nos comércios, eu já tinha entrado no gabinete do prefeito, eu já estava ganhando um programa de televisão na cidade. Então, foi um estouro, assim. A igreja arrecadava um pouquinho, de repente começou a arrecadar coisa grande. Então, eu me deslumbrei com essa grandiosidade que o ministério tinha, e também havia uma expectativa muito grande a nosso respeito, né? Então, dos pastores, dos bispos, SDs. Então, eu absorvi isso como uma cobrança de que eu precisava ter um ministério perfeito. E a Kátia absorveu a ideia de que aquela perfeição de casa ela não ia ter, porque, primeiro, que ela vivia sozinha naquele sonho, não era o que eu almejei, eu nunca quis ter uma família perfeita, mas nunca quis, porque a minha família de origem, meu pai, minha mãe, eles são da igreja, eles investem na igreja. Então, eu aprendi que família é fora. Então, a Kátia sabia que família era dentro. Mesmo com todas as crises que ela vivia solteira. Então, aí a gente já divergiu de novo. E eu comecei a reclamar em setembro de falta de força, de esgotamento. A gente expulsava demônio, a gente orava no batizado, pessoas esquizofrênicas, mas também orava por gente, por famílias, visitava as casas todas de madeira, lugares assim que a gente nunca imaginou entrar. E eu era um engomadinho, assim, um pastor certinho, bonitinho. Eu andava de terno e gravata para ir na padaria. Então, se chegasse alguém em casa, do portão da igreja até a minha casa, eu já tinha trocado de roupa, porque eu tinha que estar apresentável como pastor. Eu jamais permiti que as pessoas me conhecessem como eu era. E a resposta que eu tenho hoje é porque eu não sabia quem eu era, de fato. Minha vida estava misturada à igreja, a vida da Kátia misturada às suas tensões dentro de casa, e a gente só foi perceber isso quando levamos um choque. Então, começa aí. Choque de cultura conjugal é algo que brota em nós sem a gente querer. Você pode ser todo engomadinho, você pode ter boas intenções, como os pais dizem para os filhos, né? Qual é a sua intenção com a minha filha? Então, a sua intenção pode ser boa, mas eu e você vamos enfrentar, ou talvez estamos enfrentando, ambientes de crise, de choque. São duas naturezas, duas raízes, duas histórias. E a Bíblia diz que esses dois vão se tornar um. Como é que duas histórias se tornam um? Por muito tempo eu acreditei que uma só carne seria uma ação do momento da celebração do casamento. Casou, o pastor deu a bênção, plim, agora somos uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Olha, o que eu mais percebi nesse tempo é que duas cabeças não iam conseguir estar juntas
não iam conseguir chegar até o fim. O amor que eu tinha pela Kátia se esfriou completamente. Eu me desiludi da casa, me desiludi da família. Apesar de, em setembro, quando eu estava angustiado, fracassado, de força, ela que me ajudava. Então, a gente tinha culto e orações de madrugada, era uma atividade muito intensa. E eu não estava aguentando mais, era ela que me substituía. Mas isso foi cegado, eu não percebia o quanto que ela era minha parceira, né? Para mim, aquela reclamação da igreja a respeito dela, de que ela era mais quietinha, de que ela não dava muito lugar para as relações, não sei o quê, eu absorvi isso como verdade e rejeitei ela também. Bom, nós enfrentamos aí a beira do divórcio mesmo, a gente não queria mais estar junto, eu, né? Eu não queria mais estar, ela lutando por aquilo. Só que a gente engravidou. E a gravidez da Isabela foi um impedimento moral para que eu não saísse de casa. Porque daí, além de ser um homem frio na paixão que eu estava tendo, agora eu também seria um pai que rejeita sua filha antes mesmo dela nascer. E até por um bom tempo eu carreguei essa marca de que toda vez que a Isabela passava mal, enfrentava algum problema, ou se sentia rejeitada de alguma maneira, eu me culpava dizendo, é por causa daquela rejeição, daquele tempo, que eu não estava rejeitando a filha, mas rejeitando o casamento, ela absorveu isso. Pode ser que seja verdade? Sim, pode ser. Né? Eu acredito que o ambiente em que uma criança nasce interfere muito na personalidade, na vida dela. Até os antigos, na Bíblia, eles davam os nomes aos filhos a partir da realidade do momento que nasceu. Jabes, por exemplo, é chamado de Jabes porque a mãe teve muita dor no parto. E é interessante que mãe ter dor no parto é óbvio, é redundante, né? Então, se ela marcou que ela teve dor, é porque foi muita dor, né? E ela transferiu aquele muita dor para o seu filho e ele carregou essa marca até orar. Do início da sua carreira, no início da sua vida, até ele aprender que tinha que orar e que a vida dele podia ser diferente, eu acho que ele viveu muitas tensões e irregularidades. Então, a gente, por causa da gravidez, eu, então, persisti no casamento, mas muito burocraticamente, né? E o bispo acabou nos tirando de presidente de Peixoto de Azevedo e nos levando para a nossa linda história em Presidente Bernardes. Para você ter uma ideia, a gente chegou lá na metade do primeiro semestre, então nem foi uma nomeação direta, assim, vivendo o ano todo. O pastor anterior deles tinha abandonado a igreja, deixado de ser pastor, metodista, e era da minha turma, inclusive. E aí ele foi embora e casou a necessidade que eu tinha de restaurar meu casamento e ir para uma cultura mais próxima à minha, e a saída do pastor, a gente conheceu essa cidade. E por incrível que pareça, ao contrário do que a gente viu em Peixoto, a gente olhou para Bernardes e disse, que cidade maravilhosa, que cidade linda, né? E a primeira visão que a gente teve da cidade foi uma santa enorme que tem na porta da cidade. Então, os efeitos de gostar e não gostar partiram de dentro de nós e das crises que a gente já estava vivendo sem saber. Então, Peixoto pode ser que seja uma cidade maravilhosa para muita gente que mora lá e que ama aquela terra, né? Assim como nós amamos Bernardes. A gente percebeu que agora não era uma coisa da cidade ser feia ou bonita. Pode falar. Não. Ah. É que a sua mão está na frente da câmera. Tá bom. Então, a chance da gente dar certo em Bernardes era grande, né? Com isso, ainda, a gente precisou, não demos conta de encarar a realidade da igreja, e a gente teve que ir em julho desse mesmo ano, então ficamos alguns meses
na igreja. Em julho, a gente teve que sair e pegar uma licença de 7 meses até o nosso retorno para Bernardes de novo. Bom, esse momento em que a gente vai para Campinas e não era mais pastor, entre aspas, né, não tinha mais função, eu perdi o chão. Se eu não tenho mais a chance de ser pastor, eu vou ser o quê? Né? E a Kátia grávida, a gente morando na casa do sogro, e eu disse, Deus, tem tudo para acabar de vez esse casamento, né? Agora estou morando com a sogra e a coisa não vai ficar boa porque eu não tenho emprego, não tinha visão de negócio, de profissão, porque eu fui programado para ser pastor. Então, é nesse momento que eu renasço, e a Kátia renasce também. A igreja, região, nosso bispo, pagou para nós 7 meses de terapia. Inclusive, eu sei que vocês foram atendidos aí por outros terapeutas, ótimo, vai nessa que é muito bacana a ação de uma psicologia cristã dentro da nossa vida pessoal. Hoje, nós dois fazemos terapia, inclusive. Então, nesse período em que a gente foi fazer terapia, a ideia da região era pagar o psicólogo para restaurar o nosso casamento. E a sacada do terapeuta foi dizer, não, o problema de vocês não é no casamento, o problema de vocês está na vida. Puxa, queridos, quantas pérolas a gente foi descobrindo, desenrolando da nossa história, né? Fala um pouquinho da sua, Kátia. A gente acabou percebendo, no meio dessas conversas, né, que a gente tinha separados, porque nós fomos para um atendimento de casal, mas fizemos só o primeiro ou segunda sessão em casal, depois a gente foi atendido separadamente, porque era evidente que o casamento não estava dando certo, porque as crises eram pessoais, né, e eu acho que dentro de uma família, a gente junta um monte de crise pessoal e tenta pôr o problema, tenta pôr a desculpa de que minha família é complicada. Mas se cada um olhar para a sua crise pessoal, focar nela e pedir ajuda de Deus para resolver as suas crises pessoais, a família como um todo, ela vai crescer, ela vai melhorar. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente nem teve tanto tempo, assim, de terapia, né? O Jonathan citou que foram 7 meses, mas não foram tudo isso. Foram só uns 2 meses. Porque a gente ficou 7 meses de licença, mas a gente não teve tudo isso de terapia. E foram poucas sessões, mas o suficiente para eu perceber que eu tinha criado uma fantasia gigantesca na minha cabeça de como era a vida. Eu era, talvez por causa da minha personalidade, eu sou um pouco perfeccionista, acho que tudo tem que ser... Um pouco, gente. É que eu só tenho 1,5 m. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser de um jeito só. Se for de outro jeito, não é o perfeito, então não tá certo, não dá para se adequar. Então, só olhando para a minha maneira de ver a vida, já daria um grande problema no casamento. Né? Aí o Jonatas, olhando para dentro da realidade dele, também viu um monte de coisa na personalidade, na maneira dele ver a vida, que também só ele sozinho já daria um monte de crise. Então, a gente começou a enfrentar as nossas crises olhando para elas. E a cada momento que a gente olhava para uma crise apontada por um estranho, que o terapeuta era uma pessoa que a gente não conhecia até então, mas ele falava a nossa vida como se ele estivesse olhando no raio-x, e quando ele falava eu dizia, puxa, é isso mesmo, puxa, é assim que eu sou. Isso me fazia perceber quanta coisa ruim eu estava passando para frente por causa de coisas mal resolvidas dentro de mim. Então, uma grande parte das crises que foram causadas no nosso casamento foram por causa disso, por eu não me conhecer, não saber lidar comigo, não me aceitar do jeito que eu sou e vice-versa. Programar no outro, projetar no outro aquilo que é você que tem que produzir, né? E aí, do meu lado, é que se eu fui criado para a igreja,
é muito ambíguo para mim, foi muito ambíguo, ser muito bom na igreja e muito ruim na vida. Então, assim, coisas básicas, né? Coisas básicas da vida, da rotina da família, de como eu achava que eu era organizado. Da minha família, eu era o mais organizado. Cara, é organização em pessoa. Então, essa crise de não ser ninguém, porque eu só sabia ser crente, eu não sabia ser gente, foi algo inestimável para mim, porque foi a descoberta do Jonatas de verdade, o Jonatas que aí então foi pastorear a Jaque e pôde projetar uma gente na vida dela e não uma crente na vida dela. Então, cuida bem da sua identidade, cuide bem daquilo que é do lado interno da sua vida. Né? Faça perguntas para você, faça perguntas para os outros sobre você, e de maneira que você fique nu, definitivamente, sem reservas, sem nenhum ambiente de esconderijo. E assim você vai começar a enfrentar de frente as tensões e crises da sua vida. Bom, nesse período eu me tornei vendedor de pão de queijo, de porta em porta. E é interessante que eu estava programado na vida e faria isso com todo o gosto do mundo, de porta em porta evangelizando. Mas naquele momento eu estava me sentindo rebaixado, porque eu agora só era o Jonatas do pão de queijo. Eu não era mais o pastor, o menino da medalha brilhante. Eu agora era o Zé do pão de queijo. Um vendedor de rua. Mas a primeira casa que eu ofereci o pão de queijo, a pessoa comprou. E ela me deu atenção, ela me deu o telefone dela. Eu fui para a segunda, a pessoa comprou. Eu tinha trazido 30 pacotes da fábrica. Naquele dia, eu vendi praticamente tudo. Eu disse, opa, eu posso fazer alguma coisa que não seja dentro da igreja. Muito bem. O que Deus fez nesse período? Na terapia, a gente terminou as sessões com o psicólogo pedindo ajuda da gente em oração pela família dele. Então, o último ambiente de terapia, eu me lembro que inverteu o papel. A gente já estava pregando para o terapeuta, que já era cristão, mas que estava com muita dificuldade na vida. E na rua, eu enfrentei duas sensações incríveis. A primeira é portas fechadas. A partir dali, eu comecei a reparar por que a gente põe interfone e não campainha. A gente põe interfone e não campainha porque se o vendedor de rua aparecer e dizer, olha, eu estou aqui vendendo vassoura. Ah, não quero, obrigado. O vendedor não teve condições de barganhar, de conversar e tal. E eu comecei a reparar nisso, até hoje eu reparo, essa casa aí, o cara não quer relacionamento com o povo da rua. Né? E geralmente, olha para você ver, é mais comum o interfone na classe média indo para alta. Bairros nobres, jamais você vende nada na rua. Né? Bairros de classe média não vende nada. Mas vai num bairro pobre para você ver. Tudo que você oferecer na rua vende. Porque as pessoas são mais vulneráveis, elas estão mais acessíveis. Muito bem. Então eu aprendi que mesmo tendo acesso a muitas casas, tinham muitas casas que não me davam atenção. Então, receber o não, eu não estava programado para isso. Para mim, a minha bondade, a minha forma de ser sempre seria de acolhimento e as pessoas iam me aceitar e ponto. Então, receber o não foi um grande choque para mim e entender que isso faz parte da vida. Você sabia que o não também é de Deus? A gente diz assim que, se for de Deus, vai dar certo. Mas, diante da perspectiva do que é certo, a gente está esperando que sempre Deus faça coisas boas, bonitinhas. E a bondade de Deus é muito maior do que o que eu acho que é bondade. A bondade de Deus cerca a gente, até mesmo no meio das crises, como no nosso caso, ele disse que moeria o trigo. Então, ele nos deu a crise. E aquilo é a bondade de Deus implantada em nós. As portas fechadas era Deus travando ambientes para eu descobrir a beleza de ser equilibrado, de não depender nem do aplauso, nem da vaia, mas de toda a pompa do que ele pode dar.
A segunda coisa que eu aprendi é que eu não preciso ser título, eu não preciso ser alguém importante, eu não preciso ser uma referência no mundo gospel para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, como Zé da couve, como Zé do pão de queijo, eu me tornei uma referência nas idas àquela casa, orei muitas vezes na porta da casa da pessoa, chorei com elas, interagi com a vida delas, e a última visita a um cliente, o último pão de queijo que eu entreguei, antes de voltar para Bernardes, a mulher começou a chorar e falou assim, que pena que você vai embora. Você tem algo especial. Você é diferente. Cara, aquela mulher não sabia que eu era pastor. Ela não sabia que eu era crente. Mas ela percebeu algo em mim que nem eu havia percebido. E aí eu entro no carro, a Kátia está lá, a Isabela já tinha nascido, e a gente já estava na harmonia, naquela restauração e tal. E eu entrei chorando no carro e disse, Kátia, eu não preciso de título para poder ser alguém importante na vida das pessoas. Eu só preciso ser eu. Dali para lá, daqui para cá, eu descobri nesses 16 anos o quanto que Deus vem tratando o meu eu para cuidar do nós. Aquela referência de que nós seríamos o pão que alimentasse a multidão está acontecendo agora. Você é o pão. Você é a culpada. Você é o culpado de eu ter enfrentado as crises. Porque hoje eu posso falar para você com propriedade que o casamento pode ser feliz, pode superar as expectativas. Hoje a gente se ama de um jeito tão extraordinário e como um grande milagre a gente viveu e vive até hoje no meio das tensões e das celebrações. A gente não mais foca em dois sonhos. Hoje a gente conversa e estabelece um único sonho e a uma só carne, ela é vista por nós com muita presença dentro de casa. Então, o casamento que enfrenta a crise não é um casamento perfeito. O casamento feliz não é um casamento que seja impecável e tem muitas rotinas positivas e tudo dá certo. Não, o casamento feliz é o casamento que enfrenta dificuldades, que supera os 5 primeiros anos de vida de um casal. Como Cláudio Duarte disse, se você esperar que na sua casa haja compatibilidade de gênios, você está fracassado, querido. Não existe compatibilidade entre duas pessoas. Isso é um milagre. Olha como que a gente subjugou a palavra milagre em algo que é circunstancial. Então, quando fala só Deus, a gente está dizendo, não, ninguém pode mudar essa situação. Então, o milagre é algo muito pejorativo para nós. A cultura do milagre se tornou aquela cultura do manco que fica são, do aleijado que levanta, do cego que vê, do mudo que fala. Mas a gente não percebeu que o milagre é, da minha vida humana frágil, impotente, eu me tornar uma referência para as pessoas viverem como eu e, por causa disso, seguirem a Cristo. Então, tem um problema aí. Engraçado que quando eu falei da proposta do primeiro tema que a pastora Jaque programou, que era, vou falar, tá, Jaque? Como um portão de 3 dobras. Os desafios de um casamento cristão. Quando eu falei para Kátia, como que eu consigo viver um casamento de 3 dobras que não se rompe e enfrenta os desafios de um casamento cristão? Ela respondeu com muita praticidade, dizendo, sendo de Cristo. Ponto, fechamos a organização de qualquer coisa e disse, tá, não tenho, de fato, é essa grande solução, é esse grande ambiente que parece ser muito genérico, que é a cultura do pecador que está lá fora da igreja, aí ele entra para a igreja e não é mais pecador, agora ele é acusador, agora ele é apontador de dedo. E aí a gente descobre que a gente vivia assim, a gente vivia condenando pastores. Eu vivia condenando gente que, se eles fazem corpo mole, eles não são tão bons, né? Bom sou eu que faço isso, faço aquilo.
Então, era um orgulho embutido em nós. A partir da crise, eu passei a ser mais humano, a Kátia passou a ser mais humana. Hoje ela pastoreia as esposas de pastor do nosso distrito. Hoje eu desenvolvo um trabalho com os filhos de pastores da região, fora as atividades de cuidado com a célula, com a igreja, enfim. Então, a gente tem como desafio ser de Cristo. Você já parou para pensar o que é ser de Cristo? Eu não sei se dá tempo, como que tá aí, Jaque. Você Pode fica ficar monitorando. tranquilo, pastor. Tá. Então, João 3, de 14 a 21, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 a 21, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, o destaque aqui de ser de Cristo é o destaque de quem tem a disposição de olhar o primeiro trauma na vida. Eu não sou imbatível, eu sou falível, eu sou perecível. Você já comeu um alimento estragado? Imagina como que deve estar a tua casa hoje se você não coloca Cristo dentro dela. Se você não tem milagre para contar de hoje. Não é um milagre da provisão que Deus pôs um dia, aconteceu com a gente, lá em Bernardes, de Deus colocar um frango na porta da nossa casa e a gente não tinha a comida, a mistura naquele dia e Deus proveu aquele frango. Ah, que coisa maravilhosa! A gente pensa milagre só nessa circunstância. Né? Foi algo intenso, maravilhoso, mas aquele frango eu comi e acabou. Né? Eu entendi que era a provisão de Deus, mas eu precisava de algo a mais para mudar o meu caráter, a minha personalidade. Então eu tenho que encarar isso. Você tem que perceber, você não é essa Coca-Cola toda. Você não é essa pessoa tão bonitinha como você acha que é. O outro pode ser pior do que você. Ótimo, pode ser. Mas você é bem ruinzinho. Fala para quem está perto de você. Isso é ruim, bicho. Meu Deus. Ela não vai também. É pior que eu. Viu? Então, toda vez que eu tento ser bom, não dá certo. Toda vez que a Kátia tenta ser bom, soa artificial. Então, Cristo não trabalha com artificialidade. Cristo trabalha com a realidade. E é por causa disso que ele se entregou. Porque não haveria outro jeito das pessoas serem felizes. Então, você quer ser feliz, mas está se esforçando, está trabalhando, está lutando, você está estudando. Os pais hoje falam para os filhos assim, não, você tem que estudar primeiro. E você casou sem estudar e está aí, com a vida capenga e está superando as dificuldades. Mas ensina teu filho a viver uma redoma, uma proteção toda certinha. E aí nós temos uma geração que não sabe casar, que não sabe unir propósitos, que não sabe enfrentar dificuldades. Por isso essa geração vai ser a geração do divórcio.
A gente só vai quebrar isso quando Cristo estiver dentro das nossas casas. Aí a gente vai ensinar para os nossos filhos, olha, filho, o pai é ruim, mas você também é ruim. A mãe é ruim. Você também é ruim. E é por causa disso que Cristo mora na nossa casa, para ele nos ajudar, nos ensinar todo dia como é ser pai, como é ser mãe, como é ser filho, filha, como é ser marido, mulher. Então essa é a primeira tensão. A segunda é essa ideia da transparência. Você percebeu que quem faz mal não quer ser exposto. Então talvez você não peça ajuda porque você tem medo do que as pessoas vão falar de você. Você tem uma reputação a zelar. Então você vive de terninho bonitinho, disfarçando os seus problemas e ninguém sabe de você. Né? E você foge da argumentação. Vou contar um segredinho para vocês, mulheres. Homem odeia ser exposto. Odeia. Todo homem odeia. E toda mulher gosta de expor o marido. Gosta de ridicularizá-lo. Então, aquilo que eu gosto, que é me ficar quietinho, a mulher vai gostar de expor, de querer conversar. Quem é que chama para DR? É o homem ou a mulher? Então, um segredo para os homens. Homens, você quer ser feliz na sua casa? Se exponha. Peça ajuda. Quantos homens que tiveram problema com impotência e não falam? Porque ele... como que ele vai contar isso para alguém? Ou pela própria esposa? A esposa está sofrendo com isso, ela não sabe como abordar, e o homem está sofrendo com isso e também não sabe como abordar. Pronto, brocha. Quando eu enfrentei a segunda crise grande da minha vida, que é a ansiedade e o mal de burnout, não sei se você conhece a síndrome de burnout, é uma síndrome de esgotamento. Há 3 anos atrás eu fui diagnosticado com isso e hoje trato com remédio e também com terapia. Desde lá, né? Eu vivi esse ambiente de ser impotente. Em algum momento da vida, eu não dei conta de satisfazer a minha esposa e era a maior tensão para mim naquele momento. Eu chorei como se eu tivesse morrido. A gente, entre os homens, brinca muito sobre isso, sobre o remedinho azul, né? A gente sempre brinca sobre essas histórias, mas ninguém em rodinha de homem tem coragem de dizer, mano, brochei hoje. Oxa, hoje não foi legal, né? Ou a mulher sofre, ou a mulher dá graças a Deus que o homem não monta em cima dela. Não é verdade? Então, nesse momento que eu tive que ouvir da Kátia, olha, não tá legal. Puxa vida. Ela pegou a ferida que já estava meio que aberta, ela pegou e mexeu com o dedo, porque eu não gosto de ser exposto. Quem vive na maldade humana não é quem vive no pecado da prostituição, no pecado do roubo, da traição. Esses aí são pecados morais, né? Mas o que faz mal para o ser humano é a raiz, a natureza humana dele. Então, por isso que Cristo morre por nós, porque não tem condição. Ouvi aquilo, então, que eu não era bom, mais uma vez doeu amargamente. E fui pedir ajuda para um urologista, meu cartão da Unimed não passou. Eu falei, Deus, eu não estou prestando nem para pedir ajuda. Antes eu tinha condições de pedir ajuda e o Senhor me ajudava. Agora eu estou pedindo ajuda, estou ruim e eu não estou conseguindo receber essa ajuda. Pensa num estresse. Bom, graças a Deus acabou o problema, tudo bem? Antes que você tire sarro de mim, eu não tenho mais essa dificuldade, né? Mas, mais uma vez, eu representei na vida a minha crise como uma oportunidade de eu abrir espaço das pessoas falarem sobre esse assunto. Né? Quando que numa live evangélica você ouviria falar sobre esse tema? Só um detalhe, a gente foi convidado há 2 anos atrás? 2 anos atrás nós fomos convidados para pegar numa igreja, estava falando sobre o tema família, né? E aí no dia da nossa vez, era sobre perdão. O nosso tema era sobre perdão. E aí
o Jonatas falou, testemunhou e tal, falamos da nossa vida, da nossa crise e tal. E aí as pessoas ficaram instigadas em querer algo assim, um dia que tivesse separado, homem num canto, mulher no outro, para a gente falar especialmente disso, né? Então nós fomos chamados pela segunda vez para pregar nessa igreja. Aí nesse dia que separou homens e mulheres, ele testemunhou esse ambiente que a gente tinha vivido há poucos meses antes de pregar lá, né? Que era o processo de descobrir a enfermidade da ansiedade, das síndromes e de tudo mais, e de tudo o que estava trazendo, tal. E aí ele testemunhou a questão da impotência. Foi o auge da palestra. Se ninguém guardou nada do que ele falou, guardou que são broxa. Mexeu. Terrível, senhor. Brincadeira, pode falar. Esse testemunho mexeu com tanta gente ali que chamou ele depois no canto para dizer assim, olha, eu também estou passando por isso. Olha, eu também estou passando por isso. E a gente pôde ver como que a exposição da nossa dificuldade pode alcançar tantas pessoas. Né? Eu acredito que a maior... Ainda hoje eu estava falando com Deus e se perguntando, Senhor, tem hora que eu não sei qual é o sentido da minha vida. E hoje eu posso ter a resposta dele, assim, o maior sentido da nossa vida é ser transparente. É mostrar sua verdade. O que é ser um ser humano falido na mão de um Deus todo-poderoso. Porque aquela minha ideia de perfeição, eu só encontrei falência nela. Hoje, nem limpar a casa, eu dou conta. Né? Que eu também fui diagnosticada na mesma época com depressão, com síndrome do pânico e tudo mais. E com isso, eu perdi a força. Não consegui mais limpar a casa. Então, assim, a minha perfeição foi por água abaixo, né? Então, hoje eu sofro muitas vezes de falar assim, puxa, a casa tá suja, eu não tenho força para sair da cama, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas eu percebo que cada vez que eu exponho isso em algum ambiente, eu encontro milhões de pessoas na mesma situação que eu, e as pessoas encontram em mim, na minha exposição, a cura. Ambiente para se expor também. Então, assim, a maior forma de enfrentar a crise é trazendo ela à tona e deixando ela na mão de Deus. Porque, assim, se eu olhar para a minha vida hoje eu sou um fracasso perto do que eu era antes. Porque antes eu mantinha uma pose, uma pompa. Tudo no externo era perfeito, mas o interno era uma bagunça. Hoje o meu interno, ele está se resolvendo. Meu interno está entrando no eixo, está sendo explicado, está sendo curado. Quantas vezes eu não me relacionei com pessoas porque me achava inferior a elas? E hoje isso está sendo curado, está sendo tratado. Só que o meu externo, por outro lado, virou uma bagunça, porque aí, cada vez que acontece algo, Deus fala, conta isso para alguém. Fala isso no público. A minha moral fica lá no chão. Eu não tenho mais moral. As pessoas olham para nós como uma família que não tem muita moral. Mas, assim, né? Esse tem sido o sentido da nossa vida. Né? Deus pegou os perfeitinhos, que tinham um orgulho acima da média, e está fazendo de nós um escárnio. Mas foi o escárnio de Cristo que salvou a humanidade. Talvez seja isso que ele queira de nós. Né? O fato da cura... igreja. Cara, isso é o centro, gente. Isso é... Tá, eu quero ser de Deus. Quer mesmo? Então você tem que se expor. Você quer ser de Deus, você tem que saber que você não é essa Coca-Cola toda. E assumir que não é, obviamente que você não vai ficar ali se automutilando, se fragilizando. Você só vai ter um caminho na vida, que é olhar para cima e pedir socorro. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Para nós, muitas vezes a gente prega sobre esse socorro imediato. Outra vez estou falando. Outra vez o milagre é a coisa do dia a dia.
Mas por que o socorro não pode ser existencial? Então, talvez você não esteja adorando a Deus como deveria, servindo a Deus como deveria, talvez você não esteja exercendo o teu ministério como você deveria, porque é isso que você é, um fracasso. E enquanto você não assume isso, você vive arrotando uma santidade que não é real. A santidade real é expor a sua nhaca, expor aquilo que não é bom em você e clamar por misericórdia. Você está disposto a negar a si mesmo? Por muito tempo, negar a si mesmo para mim era, então eu não vou ter a minha vida. Eu vou viver a vida de Deus. E a vida de Deus era sempre uma obrigação, uma força que vinha me levando, me empurrando. Ler a Bíblia para mim sempre era aquela coisa assim, tem que ler a Bíblia, dá sono. Você já não viu a piadinha? Quer dormir bem? Lê a Bíblia antes de dormir. Que aí você capota e dorme em cima da Bíblia. Você já ouviu isso? Então, eu passei a ter entendimento que não é assim. De que Deus, ao eu expor, dizendo, Deus, eu não gosto do Senhor, eu não te amo. Porque a Bíblia diz assim, quem me ama, segue os meus mandamentos. Deus, eu não sigo teus mandamentos porque eu não te amo. Eu tenho uma ruindade tão grande que eu mais gosto de mim do que do Senhor. E eu estou assumindo aqui, eu estou com vergonha de assumir isso diante de ti. Queridos, você recebe uma bondade, uma misericórdia de Deus incalculável. Então, eu vou mandar para a pastora de vocês, e para quem desejar, pode acessar minhas redes, que tem lá, tanto no blog do Loucos por Pessoas, quanto na... eu posso postar de alguma maneira de novo, que é o atestado de incompetência. Que? Atestado de incompetência. É um memorando para você publicar, fazer um quadro e colocar na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. E ele diz assim, eu, fulano de tal, nascido no dia tal, e tal, colocando seus documentos ali, seus registros, declaro que sou impotente, incapaz de ser feliz, e reconheço que de mim não pode sair virtude. Por causa disso, assumo que dependo de Deus única e exclusivamente para realizar e para viver. Para acordar, eu preciso da misericórdia de Deus. Para dormir, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu não posso me mover sozinho. Sem mais, subscrevo fulano de tal. Assina e põe no lugar onde você mais vê. No espelho da tua casa, num lugar onde você possa descobrir o quanto que você é orgulhoso e o quanto que as suas crises vêm sendo colocadas debaixo do tapete, ao invés de você expor e, sabendo que é perecível, receber a eternidade para encarar. Olha como que a gente é crente e não gente. A gente colocou a eternidade lá no céu, mas a eternidade é tornar aquilo que não presta em algo que presta. Tornar aquilo que tem fim, naquilo que não tem fim. O meu amor pela Kátia, daquilo que eu podia dar, e eu, antes dos 3 anos de namoro, gente, eu fiquei 3 anos apaixonado por essa mulher aí, ela não me dava um sinal de moral. Os feios sofrem. Os feios sofrem. Sofre nada. Ele falava que eu gostava de mim, mas estava namorando com várias outras. O step, né? É o step. 3 anos desejando que ela me visse, mas eu encarava ela como a mulher. Uau! Meu pai, quando eu cheguei lá, na primeira conversa que eu tive com ela, eu falei, pai, que cabeça que essa mulher tem. E meu pai fala até hoje que eu chamei a Kátia de cabeçuda. Na primeira conversa. Então, nesse ambiente, eu percebi... Eu estava falando mesmo? Já até esqueci, só tem que chamar de cabeçudo. Ô, pastor, já que o senhor esqueceu, só para... dentro dessa perspectiva, a gente sempre lê aquele 2 Coríntios, a fala de Paulo, cheio da boca, né? Aquela grandeza toda, quando Paulo fala aí no capítulo 12, 9, que
o Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas ninguém, na verdade, quer ser fraco, só quer o poder de Deus, não quer mostrar Meu as Deus, fraquezas, querido, né? isso pilha meu coração. Tem razão. Quer dizer, sua reputação você ama mais do que ama Deus. Você ama mais a sua expectativa do que ama Deus. Você ama mais o ter razão do que ama Deus. Então, isso gera crise, gente. Não tem jeito. Homem e mulher são feitos de crise. A gente é feito de contradições. E a ideia de que, eu venho para Cristo e resolvo as minhas crises, pode não ser tão verdade como você imagina. Porque vir a Cristo significa revelar crises, pôr para fora suas impotências. Ficou esquisito assim minhas mãos, né? Pôr para fora suas impotências, descobrir sentimentos, emoções, princípios, padrões. Mas eu aprendi assim. Tudo bem que você aprendeu assim. Em Cristo, você tem que nascer outra vez. Tem que nascer de novo. Então, querido, não tenha preguiça de reconhecer sua impotência, senão a vida vai mostrar para você o quanto você não vale nada. Né? O quanto que as coisas... Pode falar. Não, uma questão assim, caminhando com vocês sempre falavam numa questão de a gente precisa cuidar da nossa raiz da amargura. Vocês sempre falaram isso muito para mim, né? E vendo a trajetória de vocês, como vocês lidaram com essa raiz para não ficar com essa raiz de amargura no coração, sabe? Eu acho que isso é um bom passo para a gente dar, porque igual vocês falaram, mesmo hoje em dia a gente tem pessoas, tem casamentos que não são duradouros, não é? Por causa que as pessoas também não conseguem se enxergar. Outra coisa que eu guardo muito do ministério de vocês é vocês sempre falando para mim, já que se olha no espelho, sempre colocando a gente para se olhar no espelho, porque vocês têm isso em vocês não educam bons crentes, né? Mas bons filhos de Deus, né? Tem problema com crente. Ixi. Você tem problema com crente? Ixi, os crentes me odeiam. Eu era uma ótima crente antes do Senhor. Perfeitinha. Mas, assim, como lidar com essa raiz de amargura e, ter essa coragem que vocês estão tendo hoje, realmente, de se olhar no espelho e de mostrar esse espelho para o próximo, né? Uhum. Olha só, eu vejo 3 formas. A primeira é essa que a gente já falou, de ter uma visão da realidade. Né? Ser de verdade. Então é o primeiro desafio. Seja você. Mas ser eu não é bom. Isso, querido. Que bom que você descobriu que ser você não é bom. Prova para mim quem é bom. O próprio Jesus disse assim, querido, eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu. Puf. Então você está lutando para ser bom, mas você não é bom e nunca vai ser. Isso já ajuda a liberar uma boa parte de raiz de amargura, porque a raiz de amargura sempre vem pelo que o outro fez para nós, né? A raiz de amargura nasce porque alguém me prejudicou e eu guardo essa ferida e ela me faz amargo. Aí quando eu começo a ver que eu começo a olhar para mim e ver tanta coisa ruim que não é culpa de ninguém, que sou eu mesma, ali parece que as coisas dos outros desaparecem. Você começa a ver tanta fedor dentro de você que você fala assim, nossa, não tô nem sentindo cheiro mais de ninguém. Já é uma grande arma para esquecer a amargura e a ofensa que o outro, no caso, como estamos falando de casamento, né, que o outro, o marido, fez na gente, né? Você imagina a gente brigar assim, eu tô errado mais que você. Tá mesmo. Briga comigo, pô. Eu tô errado, viu? Eu reconheço que eu tô muito errado, que eu sou muito ruim. Ai. Mas você é mesmo. Querida, ela é muito orgulhosa. Tô. Então, a gente não brigaria no casal se a gente brigasse pelo pior, brigasse pelo real. Né? Descobrir quem é o pior na relação. Olha, seria uma briga fantástica, querido. Quem sabe
hoje à noite é uma DR legal para descobrir quem é o pior da relação, né? E não tente acusar o outro, mas se acuse dizendo, ó, eu sou ruim. Você é ruim, mas eu sou muito pior, né? Acompanhando, por exemplo, dependentes químicos, pessoas que estão moradores de rua, que estão pobres, na beira da miséria, eu chego para eles e digo, vocês são melhores que eu, eu sou pior do que vocês, né? Porque isso me ajuda a dar o destaque de que aquela bondade que eu estou oferecendo não é minha, mas é Deus em mim que está produzindo, está usando esse instrumento para dar, né? A outra expectativa de sair da raiz de amargura é recomeçar. Cara, eu não sei fazer isso, de fato. Eu sou muito sistemático com a ausência de perdão, assim, eu guardo muito rancor, né? E a pessoa pode fazer mal para mim, e ela tem essa liberdade, mas eu fico muito ruim. E ela pediu perdão, não significa que sarou minha ferida. A ferida está lá e eu vou ter que decidir o que eu faço com ela. Então, recomeçar, eu tive que fazer muitas vezes, porque eu tive que perdoar a Kátia muitas vezes, e eu tive que liberar o meu pedido de perdão para ela muitas vezes também. Então, não é fácil pedir perdão, não é fácil começar de novo. Mas eu descobri que se você não quiser recomeçar, você vai morrer. Então escolhe, é mais ruim, é pior você morrer ou é pior você abaixar a bola, baixar a orelha e reconhecer que está errado e recomeçar, né? Então a nossa vida é marcada pelo recomeço. E de tempos em tempos a gente vive viradas que a gente tem a necessidade de dizer, vamos outra vez, né? Vamos cultivar aquilo novamente. Então, Deus tem nos dado essa capacidade de aquilo que era para fracassar, para ser perecível, agora a gente tem recebido da eternidade a regeneração, a recuperação diária. Então, quando eu percebo que eu estou meio azedo com a Kátia, que eu estou meio distante dela, que eu quero ficar sozinho, eu preciso dessa perspectiva. Olha, você está tendo dificuldade de recomeçar, Jotinha. Você está tendo dificuldade de ir de novo até ela. Você não é bom. Não adianta você querer a justiça dela. Aliás, é interessante dizer isso. Deus é injusto, querido. Deus é injusto. Porque ele dá presente para pessoas que não merecem. Isso é injustiça. Na nossa visão de justiça, Deus só dá a sua presença para os bonzinhos. Por isso que a santidade, a gente guardou, que são as minhas boas práticas para Deus. E eu defendo que não. Santidade é eu apresentar as minhas más práticas. E a boa prática dele é que vai me mudando e vai me regenerando. Então, santidade é Deus comigo do que eu me forçando a estar em Deus. Você já reparou como as pessoas fazem jejum? Elas estabelecem um período de jejum e elas ficam mais com vontade de comer o que falta no jejum do que da presença de Deus. Serviu para quê? Estou fazendo jejum de coca e justo agora a gente vai ficar numa festa e lá só vai ter coca. O jejum era exatamente para a gente se abster de algo que nos faz falta, para descobrir o quanto que Deus faz mais falta. Mas não é isso que eu vejo na prática pastoral. As pessoas, elas têm dificuldade de aceitar que elas amam mais a coca, amam mais a comida, amam mais a coisa que a TV, sei lá o que for, do que a Cristo. E se escondem atrás disso. Nunca verão recomeço. Nunca terão força para ir adiante. Então, se você quer ter um casamento duradouro, querido, você tem que aprender a andar a segunda milha. Você tem que aprender o arrependimento e o perdão é mais presente no casal do que o sexo. Eu casei virgem, queridos. E a minha expectativa era que quando eu casasse, eu ia, de dia, de noite, de tarde, eu ia andar pelado dentro de casa. Encostou, já ia se conectar, querido. Eu achava que ia ser assim. Até descobri que o que eu mais faço no casamento é perdoar. E ser perdoado.
Então, é o processo da regeneração que a gente não faz e se esconde, por isso a gente não resolve as nossas amarguras. E a última coisa que eu queria dizer é que, para eu resolver minha crise de amargura, eu preciso da provisão de Deus. A provisão de Deus. Elias teve a provisão de Deus na escassez, teve a provisão de Deus externa de escassez, mas quando ele precisou de cura interna, que ele vai para a caverna com medo, isolado, sozinho, Deus vai lá com ele e dá a provisão para ele, de força para ele terminar o seu rumo. Então, querido, você não determina o fim. Você já tem que reconhecer que você, se depender daquilo que você dá conta, ele é o teu fim. Então esquece, você não vai dar parâmetro de fim, deixa Deus dar. E aquele que dá o parâmetro de fim, dá a provisão para você chegar até lá. Querido, o evangelho é simples. O evangelho é eu assumir a minha nhaca e Deus me prover para eu chegar até o fim. Só que a gente confunde isso com aquela ideia de migalha. Deus vai me dando. Eu vivo pela fé, significa que eu vivo de improviso, né? E viver pela fé, querido, é mais do que andar sobre as águas. Viver pela fé é poder ser abraçado por Jesus na volta para o barco. É poder perceber que o desvio da sua atenção pode acontecer. Em algum momento, alguma coisa pode encher teu coração de dor. E isso pode ser o teu grande problema. Mas Jesus não olha para você dizendo, homem de pequena fé, você é muito mal e tal, agora vai ser julgado, punido, condenado. Que é o que a gente mais faz com as pessoas que andam com a gente ou que estão distantes de nós. Você acha que o Nardoni, ele merece ser perdoado? Se você acha que ele não merece, você está vendo errado. Porque se ele não merece, você merece? Qual que é a sua diferença da dele? Qual o seu pecado do dele? Você acha que eu intensamente acesso mídias sociais de notícias, né? Toda vez que é Dia dos Pais, a Susana von Richthofen recebe autorização para sair da cadeia. Ela merece isso? Não é injusto? Mas você, linguarudo, também vive a injustiça de não merecer a salvação e Deus te dá de graça. Isso também não é injustiça? Então, não vem com essa conversa puritana para cima de mim, porque não rola. A gente precisa da provisão de Deus diária para que a bondade do Senhor se manifeste em nós e através de nós. Se tiver tempo, antes das perguntas, eu queria ler só mais um capítulo da Bíblia. Você topa, Jaque? Não sei como que tá aí. Por mim. Pode ficar tranquilo, pastor. A gente está sem perguntas. O povo ama demais vocês. Tem um povo tudo aqui falando que o testemunho foi uma bênção. Né? Tem gente já pedindo um atestado de incompetência. Vou mandar. Então tem a Josiane, tá com a gente. Tem muita gente com a gente. Alguns pastores. Façam perguntas, galera, se vocês quiserem saber. O nosso bispo pastor deixou uma carinha também de felicidade. Pastor Cleison, a pastora Rosângela, lá da 8ª, o pastor Paulo Dias está com a gente, te mandou um abraço, Kátia. Nossa! Então, obrigada é o meu pastor também pelo... da minha profissão de fé. Então, daí eles estão aqui com a gente. Meus amados de Bilac, a Vera, a Eliane, a Elisângela, essas famílias queridas, e acredito que eles vão topar você ler mais esse capítulo da Bíblia. Ok. É o Isaías 55. E eu queria agora que ele não fosse uma palavra de reflexão, então eu não vou comentar sobre isso, mas eu quero que seja a palavra de Deus para o seu coração, tudo bem? Então ele é a minha conclusão nessa hora. Isaías 55, versículo 1. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que é tudo
de graça. Injustiça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que vocês gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo com vocês eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, o Salmo 103 também fala isso, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem dos céus e não volta até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realizar tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra, as montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas, onde agora só há espinhos, crescerá o cipreste, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu, Deus, fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Amém. 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 Você entendeu? Entendeu. Se você não entendeu, vamos outra live. Vamos viver junto, comer um quilo de sal. Que a gente topa. Né? Pastora Di, muito obrigada, também está presente. Mamãe Soledil. Pastora Di Aredes. Pastora Di Borges. Igarapava. Não, ele é aqui, é meu amigo, aqui do... Ele tá pastor Adi. Ah, tá. Isso. Inclusive, esse pastor, pergunta para ele o sobrenome dele, que bonito. Ele é Brito. Ele é Brito, é o mesmo sobrenome do meu. Que bonitinho. O pastor Adi, ele é um bom companheiro aqui, graças a Deus. O pastor Adi, o pastor Anderson e o pastor... Não, é o pastor Anderson Brito, não é o pastor Adi. É o pastor Anderson Brito, que o senhor está confundindo. O pastor Adi é Borges. Eles são... Falou então, Borges. Nós somos uma equipe aqui, eles são uma equipe abençoada, que tem me ajudado no ministério. A mamãe Sonedil, mandou um abraço para a mamãe Sonedil. A pastora Sonedil está conosco.
Tem umas histórias da minha mãe também, se você quiser, a gente marca uma live só para falar dela. Não, ela tem uma história gigantesca, né? Pastor Luiz Eurípides. Ô, Luizão, você é fera, mano. É um pastorzão top aqui, mora em Campo Grande hoje. Tá conosco. Ele é a Carmelita. Assistiu toda a live, tem várias pessoas, mandou muitos comentários também. Vocês são muito Depois a gente queridos, responde aí. Vocês são muito, muito queridos. Muito obrigada pela participação. E veio uma pergunta na questão deixa eu tentar formular ela aqui. Na questão do peso de ser perfeitinha e provedor. Que todo mundo nasce para ser a esposa perfeita e o homem nasce para ser o provedor da casa, né? E a questão do peso. Então, vendo a história de vocês, em relação a isso traz um peso para o casamento? Olha, eu diria que é atender a expectativa de alguém, não é ser feliz. É atender a demanda social que foi impregnada dentro de nós. Então, para eu exercer o papel de homem, eu tenho que pedir ajuda para Deus, porque eu não sei ser homem. Para a Kátia ser uma mulher virtuosa, ela tem que pedir para Deus, porque ela não sabe. Ela tem princípios, ela tem conceitos, ela tem exemplos, testemunhos de outras pessoas, né? Ela tem uma família sólida, pai, mãe, enfim, mas ela não sabe. Né? Ela sabe ser orgulhosa e carregar os traumas que a vida inteira ela carregou. É isso que ela sabe. Então, se ela quiser forçar para ser uma mulher virtuosa, de fato, vai ser um grande peso. Mas e se Deus der para ela? Vai ter peso? Peso ela tinha quando não tinha de Deus a provisão e o amparo para ser mulher. Hoje ela é um mulherão. Eu não trocaria a Kátia pela idade nova dela, mas de jeito maneira. Hoje, com todas as contradições que ela vive e me oferece... E os quarentão? E os quarentões, cara, ela tá voando, entendeu? Ela tá me fazendo muito feliz. Então, eu sei que essa felicidade não é dela, é de Deus. Ela escolheu ser de Deus, então não tem peso. Peso Jesus carregou na cruz, parece, né? Se eu não me engano, foi isso que estava escrito. Que ele tomou sobre si... Tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por que eu tenho que ser castigado? Por que eu tenho que viver da dor? A dor, ela tem que me mostrar o quanto eu preciso desse Deus, então. Mas eu entendo que, às vezes, a pergunta veio assim, o peso disso, porque tem, sim, um peso social, acho que é uma cobrança, é um estigma, né, da sociedade. Por exemplo, eu optei, minha opção, ser do lar. Morria de vergonha. Hoje eu falo com a maior boca cheia. Era um dos meus grandes problemas de relacionamento com as pessoas por inferioridade, o fato de eu não ter feito uma faculdade. Mas, se eu for pensar bem, eu optei por isso. E se eu olhar para dentro do meu coração, é isso que eu quero. Só que tem um peso sobre isso. Tem um peso, porque eu não sou igual a todo mundo, no sentido ela não é empoderada, a gente não tem duas rendas. Exatamente, eu não trabalho fora, eu não tenho uma profissão, eu não tenho um diploma, mas isso não me traria a felicidade que eu tenho, porque eu escolhi ser como eu vivo hoje. Eu escolhi ser mãe de tempo integral, escolhi ser esposa, apesar de a vida de solteira toda eu viver falando que eu não queria ser mulher de pastor, mas no momento em que eu disse sim para ele, que eu ia andar com ele como esposa de pastor, eu escolhi ser esposa de pastor. Então, eu não me vejo
trabalhando em qualquer outra coisa que não seja sendo esposa de pastor. Então, é uma escolha minha. Só que isso tem um peso, sim. Tem um peso de cobrança da sociedade. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, falam assim, mas você não vai ter a sua vida, buscar as suas coisas, seus sonhos? Esse é meu sonho, essa é a minha escolha. Então, tem um peso. Mas ele é pequeno perto daquilo que Deus traz para nós de recompensa, né? Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Depois leiam os comentários ali no Face da página da igreja. Sábado que vem nós vamos falar sobre como trazer uma educação cristã para os filhos. Vamos falar com a pastora Simonia, uma pastora da terceira região. E ela é benção, ela tem um trabalho com crianças abençoado também, ela é pedagoga. E tem 4 filhos, né, gente? Acho que ela é bem estudada. É ela mesma que eu tinha que trazer para falar. Então, convido vocês às 8 horas da noite para estar conosco no sábado que vem. Que Deus abençoe a vida de vocês. O que precisarem, tanto o pastor João Takayakarte quanto a mim, nos procure, mas não sofra sozinhos. Não é? Não passe por esses enfrentamentos pelas crises. Eu acho que é uma das maiores dicas que a gente pode dar hoje também, além de ser super de Deus, mas é que não passe por isso sozinho. Esteja sempre, a gente está aqui e a gente pode ajudar na medida do possível. Isso eu falo por mim e por eles também. Amém? Jaque, pastor... se você desejar, a gente está disponível para falar para homens, para mulheres, sobre os enfrentamentos pessoais, né? Fora a ideia do casamento. Por exemplo, a última descoberta minha era: eu não sei fazer nada que me gera prazer só para mim. E por causa disso, talvez eu ter me doado sempre para alguém, eu gerei, mas não gerei tudo de prazer que eu poderia ter gerado, porque também nisso foi uma demanda de peso. Então, que Deus vá equilibrando a gente, tem um conteúdozinho nesse sentido. E se a galera topar uma propagandinha, a gente está com um movimento que chama Loucos por Pessoas, ainda está de maneira embrionária, mas a gente deseja ser uma estrutura que favorece a vida humana, que dá ferramentas de qualidade para a vida humana. Então, nesse primeiro momento, a gente só está captando pessoas organicamente, né? Alguns parceiros já começaram a se aproximar de nós, algumas empresas que querem investir em pessoas, mas se você que está aqui nos assistindo topar, vou pedir para você curtir tanto a minha página @prjinha e também a página do Loucos por Pessoas, que também tem no Instagram. E a gente vai se acompanhando, se vendo e se admirando daquilo que Deus está fazendo por lá. Tá bom? Amém. Eu pedi para vocês orarem por nós, daí quando o pastor ou a Kátia fizer essa oração, a gente vai encerrar essa live ao vivo, mas muito obrigada a você que permaneceu até agora. Agradeço de coração e que tenha sido uma bênção para a sua vida. E não fique só, gente, eu vou insistir em falar isso. Não há caminho sozinho, não dá. Até quando, e uma das passagens que eu acho muito bonita na Bíblia é o caminho de Emaús. Até quando aqueles 2 discípulos, que tem até estudos que falam que eram um casal, eles estão voltando para Emaús, tristes e com essa decepção por causa que o Salvador tinha morrido, eles não estão só. Eles estão juntos, eles estão em 2. E ali no caminho eles veem a presença de Jesus. Então, não caminhe só. Nós estamos aqui por você e para você, não é? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor e Kátia, fica junto com a gente, mesmo depois que encerrarem o ao vivo, tá bom? Deus abençoe. Pode fazer a oração. Vamos orar. Deus, como casal, nessa noite, nós profetizamos a vida que vem do céu para as casas de pessoas que nos assistem nessa hora. Pai, por causa disso, nós queremos assumir as nossas nhacas, queremos assumir as nossas fragilidades, queremos reconhecer a nossa impotência,
Então, dá-nos a força para poder tirar da escuridão e pôr na luz aquilo que tem estragado a nossa vida e a vida de quem convive com a gente. Pai, nós queremos a transparência do teu reino. Elimina de nós toda evangeliquez, toda religiosidade morta. Elimina de nós toda a capacidade humana de fazer as coisas e acontecer só porque é o correto de fazer. Dá para nós o subsídio que vem do céu. Dá para nós os recursos que só o Senhor tem, para que a nossa casa sobreviva o mal, sobreviva o tempo de crise, seja na hora da pandemia, seja no tempo econômico, seja no ambiente da saúde mental, seja no ambiente de cuidado com os filhos, de marido e mulher. Deus, nós oramos agora que a unção que restaurou a nossa vida e vem restaurando a cada dia a nossa história, esteja agora sobre este homem, sobre esta mulher, seja em qual tempo da vida dele ele assistir essa live, aonde que essa palavra for alcançar alguém, que haja transformação e mudança em nome de Jesus. Deus, o Senhor prometeu que nós seríamos um pão que alimentasse multidão, e nós estamos agora declarando que o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu. Está aqui a dor, está aqui a nossa vergonha, mas também está aqui a nossa honra, o nosso privilégio de acolher pessoas como a gente. Então transforma não só a nossa vida em testemunho, mas como a vida deste homem, como a vida dessa mulher. Pega eles de jeito, transforma a agenda deles, modifica o jeito deles encararem a vida. Eu sei que vai ficar mais agridoce a história deles. Eu sei que não vai ficar tão docinha, tão melada, mas vai ficar justa pela tua presença. Então, torna a vida deste homem e a vida dessa mulher um testemunho da tua manifestação sobre cada um de nós. Aproveitamos para orar por quem está enfrentando a depressão, por quem está vivendo a impotência sexual, por quem está encarando a ansiedade, por aquelas pessoas que se doam demais para os outros e começam a se sentir esgotadas, estão vivendo a síndrome de burnout. Oh Deus, aquelas pessoas que estão vivendo debaixo do pânico. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, equilibra essas emoções. Mostra para ele e para ela as ferramentas de parceria, de amizade. Levanta homens e mulheres que são esquisitos mesmo para a sociedade, mas que para ti são vasos de honra. Então, torna estas vidas próximas de gente que possam se conectar a ti e conectá-las a ti também. Assim nós oramos e declaramos uma nova rotina para a igreja. Abençoamos a Igreja Metodista Central em Bilac. Declaramos a Deus que essa cidade nunca viu o avivamento que ainda há de brotar dessas pessoas em nome de Jesus. E a grandeza do que eles estão celebrando nesse tempo de aniversário, ainda que de maneira virtual, a grandeza do que eles estão celebrando, hoje está no âmbito da promessa, hoje está no âmbito do sonho, mas amanhã será realidade para muita gente dessa cidade. Amém. Nós declaramos que Bilac é do Senhor Jesus. Ela vai reconhecer a sua impotência. Ela está diante de um grande polo. E por isso ela se diminui, por isso ela vive subjugada à história de outra cidade maior. Mas nós declaramos, por causa dessa humilhação, por causa desse rebaixamento, por causa dessa cultura de algo que não vai, que não prospera, que tudo em Bilac não anda, nós declaramos que isso vai quebrar. Isso vai dar espaço para a presença de Jesus. E assim como eu vi em Bernardes, a cidade renascer, assim eu profetizo, Bilac vai renascer pelo poder que há no nome de Jesus, que flui dentro deste altar, que flui pela pastora Jaque e por todas as fragilidades que ela tem e expõe a vida dela ao ambiente de milagre, onde o Senhor fará o milagre abundante no nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que não são de Bilac, que estão com a gente, que eles recebam essa provisão que vem do alto, também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Que honra. Que honra estar com você. Eu tenho muito orgulho de você, viu? Eu sei de onde a gente começou e você não está no começo da tua trajetória. Tem muita coisa que atrás do teu primeiro ano de ministério já estava sendo armado, muita tensão e crise que Deus permitiu que você vivesse,
para hoje você ser uma pastora cuidadora, zelosa. É ou não é, gente? Uma pastora que está preocupada com as pessoas e não só com os números. Então, que Deus te preserve assim. E te ache um marido, viu? Profetizo que você vai casar no próximo ano, gente. Eu tenho uma aluna que é casar já. Tá bom? Me ajuda aí. Esse ano é o casamento do Olívio, do irmão, então a gente não pode ser concorrente. O mais novo casou primeiro que ela, querida. Ela ficou pra tia. Então temos que acelerar isso aí. Me ajuda? Você me ajuda? Tchau, gente. Deus te abençoe. Vamos fechar a live agora. Não fecha não.